Este podcast é recomendado apenas para maiores de 18 anos. Sexo Explícito. Um podcast para você gozar a vida. Cisvestismo. Desejo erótico em se fantasiar para o sexo. Desejo sexual por pessoas usando fardas de determinadas profissões, como policial, militar, mecânico, operário, bombeiro, médico, mototaxista, entre outros. Apesar do nome estranho e difícil de pronunciar, é um dos fetiches mais comuns e populares. No episódio de hoje, vamos falar um pouco sobre isso com um especialista. E a gente não esqueceu que o Dia do Solteiro foi dia 15 de agosto, viu? Temos várias dicas bacanas para vocês. Olá, taradinhos e taradinhas, aqui é Priscila Armani e esse é o Sexo Explícito, podcast que sempre busca trazer prazer com informação de qualidade para você. Hoje nós vamos conversar novamente com o psicólogo, especialista em sexualidade humana e terapeuta sexual Marcos Santos. Bem-vindo ao nosso programa, Marcos. Oi, Priscila. Obrigado pelo convite. Conta um pouquinho pra gente, pra quem está ouvindo e eventualmente não conhece, como que funciona o portal Sexo Sem Dúvida, do qual você faz parte. O portal Sexo Sem Dúvida já é hoje um dos maiores portais na área da saúde sexual na América Latina. E o interessante é que, além da produção de conteúdos, né, que os profissionais são aderentes ao trabalho, a escrita, os artigos, publicações e vídeos lá, no sentido de instruir as pessoas para várias questões sexuais. Existe também a prática do atendimento online, a partir da terapia sexual, que profissionais da psicologia habilitados e especialistas em sexualidade oferecem virtualmente para as pessoas para atender qualquer tipo de necessidade, demanda, dificuldade ou transtorno sexual. Então o portal acaba tendo uma visibilidade muito grande, né, e uma adesão muito forte, tanto dos profissionais que ali convivem, né, interagem com os conteúdos que produzem as informações, e principalmente dos adeptos que acompanham na rede, nas mídias sociais também, esses conteúdos, né? Eu queria começar te perguntando o seguinte: muitos ouvintes devem ter desejos de se fantasiar, ou de que o parceiro ou a parceira usem uma fantasia. Isso é normal? Com certeza. Se a gente for avaliar a história humana, nós temos um leque de possibilidades para o nosso imaginário do que é o fetiche pelo fantasiar-se de alguma coisa, né? É muita informação, desde o vestuário, seria o clássico das histórias passadas, mas também a versão atual nossa, nosso tempo contemporâneo, ele é um leque de opções de fantasiar-se, né, de querer vestir-se, imitar alguma coisa, uma posição, uma postura e tudo mais, né? O traje por si só, qualquer tipo de fantasia utilizada para o sexo, faz parte do nosso imaginário também, e acho que é muito saudável a gente poder usufruir desse imaginário para dar mais prazer no sexo, né? Para ter mais prazer no sexo. E por que, na sua opinião, o tabu sobre um fetiche tão comum é tão grande? Provavelmente existe uma série de preconceitos relacionados a esse tipo de fetiche em particular, porque ele talvez é um dos mais amplos fetiches, né? Porque falar de fantasiar no sexo, né? Utilizar uma fantasia, um traje específico, é muitas vezes querer fazer uso daquilo que não é o normal ou comum da maioria das pessoas. É por isso que eu penso que no ambiente privado, onde o sexo se manifesta e as pessoas podem extravasar e usufruir, é que a coisa extrapola, né, ao imaginário popular, porque no tradicional e no mais comum as pessoas fantasiam com os trajes típicos daquilo que é o vestuário comum, né, os trajes militares, as fardas, os uniformes, a fantasia relacionada às profissões, né, a brincadeirinha lá da mulher de enfermeira ou a secretária, a colegial. As profissões se relacionam muito com essa fantasia também, né? Então acho que existe talvez um tabu relacionado ao que extrapola o comum. Então quando essa fantasia vai para outro tipo de transposição ou transição de se vestir, por exemplo, a prática do crossdresser, o homem que se veste de mulher para dar prazer também para sua mulher, ou a mulher que gosta de se vestir de homem independente da sua orientação sexual. Até é importante frisar, né? Não é a orientação
orientação sexual, independente de qual for, hétero ou homossexual, que levaria a fantasiar qualquer coisa, né? O natural e o legal, talvez, dessa fantasia seja que ela seja a mais universal de todas, porque atinge a todos nós, né? Todo mundo já se viu, se pegou pensando em algo que utiliza ou gostaria de utilizar, do traje até o acessório, ou qualquer coisa como utensílio, né? E as suas variáveis do fantasiar, realmente elas são muito amplas no sentido de encontrar também no tempo presente um pacote muito grande de possibilidades, né? Hoje em dia a gente vê o cosplay, por exemplo, a fantasia pelo imaginário universo dos super-heróis, a brincadeira dos jogos, aquela coisa ali da aventura, né? Das fortes emoções que se tem em ser herói, bandido, mocinha, fantasiar com feitiço, com magia, bruxaria, tudo isso faz parte desse pacote também. Então, se existe um tabu em cima disso, é muito mais para as pessoas que não aderiram, né, ao conhecimento do que pode ser feito também, né? Ou nem se permitiram até mesmo praticar, né? Então, acho que é mais, talvez, uma falta de informação, e até essa conversa pode ajudar nesse sentido, né? Com certeza. E no seu dia a dia você percebe se existem fantasias mais populares entre homens ou entre mulheres? Sim, eu vejo muito mais na relação dos casais, né? Nas parcerias. Vamos colocar as parcerias estabelecidas, são aquelas pessoas que vivem juntos, né? Independente também, 2 homens, 2 mulheres, um homem ou mulher, homossexual, bissexual, heterossexual, novamente, não é isso que levaria a desejar ou fantasiar com esse tipo de fetiche, né? Eu acho curioso que nessas parcerias estabelecidas é que vão aparecer muito mais, né? Porque daí a pessoa tem já a intimidade sexual estabelecida, uma parceira ou um parceiro, para poder usufruir, né? Para poder brincar com isso, para poder falar dessa imaginação, né? Desse aspecto íntimo do que a pessoa pensa e gostaria de colocar em prática, né? Então essa é uma fantasia que permeia o nosso imaginário, e quando tem alguém com quem a gente possa compartilhar, é que é o interessante, né? Porque é mais fácil, talvez, praticar alguma coisa nesse universo de fantasiar-se quando se tem alguém que queira e tope também, né? Porque daí é a parte saudável, né? É muito difícil, talvez, alguém querer que alguém se vista para agradar a si mesmo ali, ou atender o seu fetiche, contrariando a vontade. Eu acho que essa é a parte, talvez, que não seria a ideal, a mais natural e espontânea, né? Então, quando há 2 pessoas, pelo menos, mais de pessoas também, com quantidade aqui não interfere, né? Mas eu vejo que nos casais, principalmente aquilo que eu constato no atendimento, vai aparecer muito mais forte, assim, a prática, né? Não é só um discurso, eles têm já a prática comum. E nos casais modernos que a gente observa hoje, assim, é muito comum ter essa transição, muitas vezes, de papéis na troca dos vestes, né? O homem querer se vestir de mulher, a mulher querer se vestir de homem, assumir um papel, uma função ali que muitas vezes era atribuído a um gênero, né? E aí começa o teatro, que eu acho que faz parte também desse fantasiar, né? É assumir um papel, assumir uma função, brincar com isso também, e tudo que leva ali ao fetiche, o desejo de momento, que desperte o tesão maior. Acho que tudo isso é válido, mas é mais nos casais que aparece a prática comumente ali acontecendo, né? E no geral, no cotidiano, as pessoas que vivem sozinhas, solteiras, que têm relações aí casuais, elas vão pensar muito mais do que fazer, justamente por ter dificuldade de achar alguém que queira praticar alguma coisa do seu universo íntimo, imaginário. Eu sei que muita gente que não está acostumado com isso no dia a dia, ou que não vê, ou isso não faz parte da bolha, acaba associando fantasia, de repente, com peças de couro, de BDSM, ou algo até mais exótico do que você já citou. Mas isso não é verdade, né? Eu penso até que essa parte, vamos colocar como mais uma variação, né, desse fantasiar-se, porque o couro, fetiche por tecidos específicos, né, a seda, a lycra, as cores, aí tem um aspecto que a gente pode pensar que é a textura do que se veste, né, porque tem gente que tem esse tesão aplicado ao tato, né, à pele, tanto quem usa esse tipo de material, quanto quem vê a pessoa usando e quer sentir esse material na pele da pessoa, né. Então é o tesão pelo tato, né, o sensorial, pensar que a nossa pele talvez seja possivelmente o nosso verdadeiro maior órgão sexual, né, que a gente é multissensorial em todos os pontos do corpo, onde tiver pele a gente sente. Então colocar trajes e roupas e tecidos e texturas vão alimentar mais ainda esse fetiche também, né, vão dar mais ênfase àquilo que se sente da hora do sexo. Acho que a prática de BDSM, que leva e atribui também o utensílio, né, a roupa, o chicote, o couro, as correntes, isso entra na categoria dos acessórios, muitas vezes, e artifícios que se utilizam para ter um pouco de prazer. E mesmo o BDSM, acho que é uma prática muito comum e saudável, onde há consenso, né, porque também faz parte do imaginário e do desejo humano. Acho que na prática, onde há consenso e é comum acordo entre as partes, é válido, é positivo, acho muito legal até incluir nas práticas sexuais, sim. Para quem ainda não está tão familiarizado com isso, a gente pode considerar peças de lingerie, de repente, como fantasias? De certa maneira, sim. De certa maneira,
maneira, a roupa íntima, por definição, principalmente historicamente da mulher, sempre foi um grande fetiche sexual do homem, né? Querer poder despir sua parceira para tirar as peças vulgares e coloquiais para revelar o que há por baixo, né? Eu até comento entre meus clientes que é muito comum o homem sentir muito mais tesão e desejo sexual pela mulher quando ela está usando a lingerie, né? E até transar com a mulher usando ainda a lingerie. Basicamente, não seria tirar simplesmente que atenderia o seu desejo, porque o olhar para o homem é muito forte, mas o tocar também, o sensorial ali do tato, é bastante intenso, né? Então, essa parte da lingerie, no caso das mulheres, desperta, assim, nos homens um desejo maior, e eu acho que para as mulheres é interessante, porque sentir-se desejada pelos homens nesse contexto é muito saudável também, né? E é curioso que agora existe também um mercado que atende a roupa íntima do homem, né? Seja para atender a sua parceira ou o seu parceiro, né? Que é uma versão masculina da lingerie, né? Ou trajes íntimos para o homem, que também vão despertar esse fetiche no sentido de a pessoa querer ver aquele traje na pessoa e querer transar com aquela veste, né? Porque não é só no despir-se e na nudez que a gente encontra esse prazer sexual. Muitas vezes é no ato de ter ali um traje, uma parte da roupa, poder transar semi-vestido, semi-nu, não importa, né? Então a roupa íntima é historicamente um dos maiores fetiches, sim. Ela ainda faz sucesso porque ela não faz parte só do pacote fantasiar-se, né? Já virou um utensílio, um acessório, né? As pessoas usam a roupa íntima diariamente, né? Deve pensar que há mais de 100 anos atrás as pessoas não tinham isso, né? Homens não usavam cueca porque não existia, mulheres não usavam calcinha e sutiã porque não existia, né? Isso foi uma invenção moderna que acabou se criando um fetiche, né? Em torno disso, além de virar o acessório do dia a dia para muitas pessoas também, mas sem dúvida, lingerie também é muito interessante e desperta muito desejo sexual. Bom, suponhamos que eu tenho um parceiro ou uma parceira mais tímida a respeito desse desejo de se fantasiar. Como que pode ser uma boa forma de iniciar esse diálogo? Que dicas que você daria para os mais tímidos começarem a conversar sobre isso? O que eu compartilho muito com meus clientes, com essa dificuldade, né, de muitas vezes dialogar e abrir, falar francamente o que está pensando em sentido, ou falar da sua fantasia propriamente dita, é fazer uma introdução breve, ou começar o assunto homeopaticamente, a conta-gotas, né? Vamos introduzindo partes do conteúdo, que seria brincar com a ideia primeiro, para mostrar simpatia nesse assunto, porque senão a pessoa quer só falar a respeito do que ela sente e deseja, muitas vezes pode até criar uma situação de opressão ou desconforto na relação. Acho que o ideal é compartilhar conteúdos, né? Compartilhar conversas como essa que a gente está tendo, compartilhar documentários, entrevistas, reportagens. Hoje o sexo está ganhando um tom de humor que é muito mais saudável do que há uma geração atrás, porque ele faz parte do nosso universo de saúde também, né? Então a gente tratar o sexo com bom humor, tratar o sexo como o prazer e a saúde que ele nos fornece, é possível sim trazer os fetiches para dentro da conversa e trazer esse em particular para um bate-papo, né? Então eu diria que é buscar conteúdo na internet e compartilhar pequenas doses, né? É brincadeira do WhatsApp, de mandar um videozinho, mandar uma conversa, mandar um texto, mandar uma imagem, ou já introduzir a sua própria fantasia com o conteúdo, né, explícito, que seria poder revelar, eu quero esse tipo de acessório, esse tipo de roupa, eu posso ter essa imagem, posso ter esse tipo de prática, e aí poder compartilhar conteúdos, que a internet é vasta, né? Não faltam conteúdos e informações na internet para suprir e iniciar e gerar a pauta da conversa, que seria para as pessoas tímidas, né? Mesmo tímidos conseguem ler, conseguem ouvir, conseguem se comunicar, então para início de conversa seria por aí. Vamos usar a internet, que ela é bem fértil nessa área também. Bem interessante essa dica. Bom, existem alguns casos de pessoas que elas só pensam em fazer sexo fantasiadas, e às vezes isso até assusta um parceiro eventual, alguém que não esteja nessa dinâmica. Como que se procede nesses casos, quando só a fantasia que ajuda a pessoa a chegar no prazer, a chegar no orgasmo? Esse tipo de situação em particular é o que a gente caracteriza como o fetiche patológico, né? O fetiche que gera um mal-estar. Por exemplo, a pessoa ter uma dependência, muitas vezes psicológica, daquele ato, daquele gesto, daquele traje, daquele tipo de fantasia, e que sem isso ela não teria prazer, ou seja, uma falta até de educação sexual para poder lidar com outras formas de sentir prazer, né? Todo tipo de fantasia que limita a pessoa, por definição, ela não é saudável. Se gera um bloqueio na própria pessoa e se gera uma limitação a conseguir parcerias que topem fazer sexo sempre do mesmo jeito, sempre com o mesmo traje, sempre a mesma dinâmica, né? Chega um ponto que a pessoa que aceitar praticar no início vai começar a achar talvez indigesto e antipático, né? Repetir o mesmo gesto, o mesmo sexo, vai se tornar desagradável até para as relações duradouras, né? Então acho que a pessoa que depende de algo para o sexo, sempre o mesmo algo, a mesma coisa, se no caso a fantasia é um traje, ela precisa vestir sempre a mesma coisa, ou alguém precisa vestir para ela a mesma coisa, para ela sentir tesão, excitação e conseguir ter o seu orgasmo lá e sentir prazer com isso, por definição seria uma condição ali de dependência, e essa dependência não é saudável. E essa dependência pode ser trabalhada assim, até o próprio processo terapêutico
terapêutico que se faz hoje, mesmo virtualmente ali, é possível confrontar essa ideia, confrontar a raiz desse problema, como se constrói na cabeça da pessoa essa fantasia e a limita, né? E por que gera a limitação. Existe uma crença, muitas vezes, da pessoa que tem esse tipo de limitação em achar que não é tratável, que não é superável, né? Isso é um limite da própria pessoa, que precisa ser confrontado, discutido, revisto, analisado o histórico, pensado aí todas as estratégias que a própria terapia virtual consegue oferecer, né? Eu digo para todo mundo que é tratável sim, porque já passaram muitos casos aí, os colegas de profissão também já reconheceram que todo tipo de fetiche que limita a pessoa é passível de ser regulado e até mesmo superado. Muitas vezes esse fetiche original que é limitador, ele pode se converter em vários outros fetiches afins. Isso que nós estamos falando agora de fantasiar-se com trajes e roupas é um leque muito vasto, né? Então se a pessoa disser que só tem um veste, um tipo de traje específico que dá prazer para ela, porque ela não conheceu todos os outros, né? O universo é muito grande mesmo. Vale a pena conhecer até esse leque de opções para ver aonde vai apontar a libido, o desejo, o fetiche maior. Isso tudo pode ser constatado também uma conversa, um confronto, e até a própria terapia ajuda bastante. Muito bom saber disso. Bom, Dr. Marcos, gostaria que você finalizasse esse episódio dando para os nossos ouvintes alguma dica para eles gozarem mais a vida. Por definição, gozo é sentir prazer com aquilo que se faz, e aquilo que se faz com satisfação pessoal, aquilo que se revela do seu pensamento, desejo e coloca-se em prática, por definição já é um gozo maior, né? Gozar a vida é aproveitar a vida então. No sexo em particular, que é o tema que a gente enfatiza mais também nessa conversa aqui, acho que vale muito a pena trazer à tona aquilo que está muito ainda aprisionado no imaginário das pessoas. Por exemplo, elas verem as coisas que existem por aí, terem um princípio de desejo naquelas coisas e não manifestarem com suas parcerias, né? É o primeiro limitador que a pessoa existe, é o do preconceito que ela própria tem quanto a um fetiche ou fantasia, ou seja, é achar que ela não poderia, qualquer crença ou qualquer valor que ela tenha, que a impeça de praticar. E o segundo limite provavelmente seria o que ela acha da outra pessoa, né? Ter medo de falar para outra pessoa com medo de retaliação, de ser reprimida. Eu sou da opinião que se uma relação é franca, é adulta, é madura, ela é apta a receber qualquer tipo de conteúdo, né? Principalmente no assunto sexual. Acho que o sexo hoje está aí para ser visto, pensado, analisado, discutido, debatido e principalmente praticado. E é na prática que as pessoas vão descobrir ali tudo o que é possível, né? Todas as dinâmicas possíveis do sexo que lhe dão prazer. Então, gozar mais a vida no sexo, nesse sentido, seria assumir a sua adultidade, a sua maturidade, revelar o seu fetiche, compartilhar essa dinâmica de fantasias particulares, descobrir novas fantasias, aprender sobre o fantasiar e se permitir. Acho que a permissão que se dá primeiro é o valor maior que a gente deveria cultivar para descobrir aí o que o sexo tem a nos oferecer, né? E tratar o sexo como aquilo que ele realmente é. Uma necessidade humana, um prazer maior, um verdadeiro gozo que a vida nos oferece aí nessas práticas e nas relações. E se for sexo com afeto, melhor ainda, relações e vínculos que se estabelecem. E se for sexo casual, que seja curtição e aventure-se com isso também. Mais uns em camisinha e se cuidem. Sensacional, adorei. Bom, deixa pra gente suas redes sociais, seus contatos, pra quem tiver interesse em conversar com você. Na internet eu faço o trabalho além da terapia virtual, né? E o trabalho conjunto ao portal Sexo Sem Dúvida. Eu alimento também as minhas redes sociais no conselheirosexual.com, que é o meu site, e no @conselheirosexual, que é o meu Instagram. Ali eu acabo divulgando os eventos que eu participo, as palestras que eu realizo e compartilho também essas participações em outros canais. Conselheiro Sexual, por definição, é onde me acham em qualquer canal da internet. Agradeço o convite para essa entrevista. Eu que agradeço. Muito obrigada por ter participado, viu? Imagina, agradeço o convite aí, Priscila. Sempre legal. Tô ouvindo, tá? Tô acompanhando os teus podcasts sempre que saem na internet ali. Acho muito legal. Ô, gente, muito obrigada. Agradeço muito. Obrigado também. Obrigada. A primeira pesquisa com ouvintes do podcast Sexo Explícito. Vai lá em bit.ly/sepesquisa, bit.ly/sepesquisa, tudo junto, e preenche essa pesquisa que é para eu te conhecer melhor e a sua voz ser ouvida. Me ajude a fazer um podcast cada vez mais inclusivo. O link da pesquisa também vai estar no Instagram do podcast, que é o @Sexo Explícito Podcast. Obrigada! Se toca. Bom, Dia
Dia 15 foi dia do solteiro aqui no Brasil. Ninguém sabe o porquê da data ou como foi criada, pelo menos até onde eu apurei. O dia do solteiro mais famoso do mundo é o chinês, mas lá essa celebração acontece em 11 de novembro, uma data muito aquecida no comércio mundial pela proximidade da Black Friday. Também é costume dos chineses fazerem festas e comprarem presentes para si próprios para celebrar o prazer em estar só e o amor próprio. Claro que ser solteiro não significa estar sozinho, muito pelo contrário, em muitos casos. Mas por causa da dinâmica da quarentena, estamos com muita gente solitária, em isolamento social, sem poder sair e conhecer gente nova. Então, hoje eu vou dar 2 dicas de redes sociais bacanas para uma troca segura de sexting e nudes. Se você está solteiro, disponível ou tem um crush virtual, aí vão 2 dicas de redes sociais para uma troca de mensagens virtual segura. Primeiro eu quero falar do Telegram. Se você conhece ou não essa rede social que funciona de maneira similar ao WhatsApp, saiba que ela é uma das mais seguras para a troca de mensagens e fotos sensuais. Quando você abre o chat do Telegram com aquela pessoa especial, você seleciona a imagem que quer enviar, clicando naquele clipe de papel que fica na parte de baixo à direita do campo de envio de mensagens. E quando você clica na foto, na parte de baixo, aparece um ícone de relógio, que é onde você determina o timer de autodestruição da foto. Sim, é isso mesmo, bem num estilo James Bond. O Telegram te permite enviar uma foto que se autodestrói depois que a pessoa clica nela. E você fica seguro que o seu nude não vai ser compartilhado. O Telegram também te permite criar um chat secreto com aquela pessoa com quem você quer ter uma conversa mais quente. Só selecionar o perfil da pessoa, clicar nos 3 pontinhos verticais que ficam no alto à direita e selecionar a opção Iniciar Chat Secreto. Todas as mensagens enviadas podem conter um temporizador e são apagadas quando o cronômetro zera. E da mesma forma que acontece com a foto que se autodestrói, o chat secreto não permite print da tela. Quando a pessoa dá print, a tela fica toda preta e nada aparece. Então é bastante seguro. Já o Instagram permite que você apague uma foto ou uma mensagem que você enviar para a pessoa no privado. Você pode enviar, esperar a pessoa ver e em seguida apagar. Isso vale para mensagem escrita ou imagens. Só ir no perfil da pessoa, escrever a mensagem, enviar, esperar ela ler, selecionar a mensagem e clicar na opção cancelar envio da mensagem que vai aparecer. É uma opção bem legal também, tendo em vista a quantidade de pessoas que têm usado o Instagram para flertar. Por fim, falando um pouco de segurança, eu quero deixar 2 dicas para vocês de como produzir e enviar os seus nudes. A primeira é: apague as suas próprias fotos. Se você tem o hábito de tirar fotos íntimas com seu smartphone, uma ótima dica é não deixá-las armazenadas na memória do aparelho. Você nunca sabe quando seu celular pode ser roubado, quando você pode perder o celular. Então, apague as suas fotos íntimas. Não deixe elas no seu telefone. A outra dica que eu quero dar é: se você enviar foto do rosto, que essa foto não tenha partes do corpo. E se enviar fotos do corpo, que essa foto não tenha o rosto. E que você identifique cada nude que mandar com uma marca de acordo com a pessoa. Vou dar um exemplo. Você vai mandar um nude para a pessoa X. Coloca uma letra X numa parte da foto que não dá para cortar. E se mandar para uma pessoa Y, coloca a letra Y bem no meio do seu bumbum ou algo assim. Dessa forma você também controla quem vazou o nude caso ele vaze. Beleza? Gostaram dessas dicas de segurança? No link do episódio eu também vou colocar uma reportagem que sugere outras redes sociais seguras para trocas de nude. Aproveitem! Quem conta um conto. Hoje temos uma estreia dupla. O conto que vocês vão ouvir agora se chama Segunda Pele e é um conto original, escrito pelo Clériston Oliveira, um dos meus ouvintes que muito gentilmente me cedeu o texto dele para a narração.
E a nossa heroína de hoje é a Nara Kodo, que também é minha ouvinte e cozinheira de mão cheia. Depois procura ela lá no Instagram, @NaraKodo, e prestigia o trabalho dela. Não custa nada dar uma olhadinha no que ela faz. A gente sabe que os tempos estão difíceis para quem trabalha por conta própria. Então, se você estiver em Brasília, quiser uma comidinha caseira, pode procurar por ela lá no Instagram. Então, fiquem agora com Segunda Pele, texto original de Clériston Oliveira. Agora, ela se encontra amarrada. Os pulsos unidos se tocam, deixando as mãos uma de costas para a outra. As tiras de couro são firmes, mas sem machucar a carne. A respiração ofegante deixa sua marca em todo o recinto. Ela espera. O combinado é que estaria usando trajes com tecidos muito finos. A ideia que lhe foi proposta consiste em saber como reagiria ao ser estimulada sem estar nua. A novidade, contudo, ficou pelas amarras, um elemento que ao mesmo tempo limitava e expandia as possibilidades. Primeiro a perna direita, tão suada que a calça quase se torna sua pele, exatamente como ela quer. Uma mão grande e forte empurra a perna, deixando-a arqueada. O tornozelo é preso. A perna esquerda, igualmente agarrada ao tecido, igualmente presa no chão. O toque final. Ela não conseguia abrir os olhos, dominada pelo desejo. Apenas escuridão. Mas sente o calor das lâmpadas e logo entende que está vendada. A mão grande e desnuda pousa sobre a buceta. A cobre completamente e em seguida se firma, sentindo o ainda suor que se espalha, vindo da parte interna das coxas. Com a ponta da língua, toca a auréola direita, deixando-a enrijecida. Faz movimentos circulares, sem pressa. Demarca a pele por cima da blusa, finíssima. A língua, então, muda para o seio esquerdo, enquanto o direito sente um dedo que pressiona levemente a auréola antes de toda a mão o segurar também. No esquerdo, a língua lambuza o bico, que é mordiscado levemente, enquanto é segurado. Agora há uma mão em cada seio, com boca, língua e dedos se revezando. O mesmo para lamber, mordiscar e sugar. Nenhum sente-se abandonado. Ambos são continuamente estimulados. Com as duas mãos ainda segurando os seios, ele se dirige até o pescoço, roçando o queixo barbudo. Primeiro do lado direito, depois do esquerdo. Demoradamente deixa um beijo de cada lado, provocando arrepios. Em seguida abaixa-se e segue em direção aos seios. Nesse momento, as duas mãos o seguram de maneira a deixarem livres os bicos. Mais uma vez, cada um é lambido, mordiscado e chupado, enquanto entre um ato e outro, a barba roça nele uma direção por vez, depois o mesmo com o outro. Ela respira ruidosamente, adorando cada minuto, mas sem saber se conseguirá suportar o próximo. A cabeça meneia envolta em informações fragmentadas e prazeres completos. Ela geme, se contorce. Cada toque, cada movimento, uma resposta, um revirar de olhos. Agora os sabores, os odores se confundem, se juntam. Ela quer gritar. A mão grande volta para onde estava e sente a umidade se espalhando, dominando tudo que toca. A mão, antes firme, agora desliza seus dedos indo para cima e para baixo, cavando uma abertura, uma entrada que os receba, que os devore. As portas, abertas e assim mantidas por 2 dedos, se abrem para receber a língua. Ela repete o mesmo movimento destes, mas provocando repetidas jogadas de corpo para trás, enquanto as mãos tentam, em vão, se soltar. Tremores e gritos de prazer se unem aos sabores e sensações, enquanto a língua, tal como fez com as auréolas, demarca todo o redor da buceta antes de entrar. Mais do que convidada. Enquanto tenta, em vão, forçar a entrada, ela mais uma vez se joga para trás, num gozo ao mesmo tempo inacabado de práticas e pleno de sensações. E
Esse foi mais um episódio do podcast Sexo Explícito. Foi bom pra você? Com a edição do Mogli do podcast Big Tree e vinhetas da Cafeína do podcast Papo Delas, eu me despeço de vocês, lembrando que já estamos com o nosso PicPay ativo. Então, se você acredita no nosso projeto, passa lá e doa 1, 5, 10 reais pra gente. Qualquer quantia vale. O nosso perfil no PicPay é @sexoexplícito. E lembrando também que o nosso site está no ar, com todas as informações referentes a todos os episódios. Acesse lá em sexoexplicitopodcast.com.br. Também estamos no Instagram, no @sexoexplicitopodcast, e o nosso grupo do Telegram agora é fechado, só para ouvintes, por medida de segurança. Se quiser participar, me manda um e-mail, sexoexplicitopodcast@gmail.com. E você pode me ouvir em qualquer agregador de podcast de sua preferência, além de Deezer, iTunes, Google Podcast, Spotify e também no YouTube. E aí, o que você está esperando? Bora gozar a vida? Beijo! Mogli Edições.